Ei, minha irmã, meu irmão, escute essa palavra que vai falar fortemente com você. Pedro, ele era um discípulo, escute, ele era um discípulo que ali andava com Jesus. Ele era um discípulo que queria aprender com os ensinamentos de Jesus. Ele era um discípulo dedicado às coisas de Jesus. Ele queria até ser semelhante ao Mestre. Sabe por que ele queria ser semelhante ao Mestre? Porque quando Jesus estava andando por cima das águas do mar, o discípulo, avistando ali, eles viu como se fosse um fantasma. Então Jesus deu o sinal que não era um fantasma. Então Pedro, ousadamente, ele disse: então deixa eu ter contigo. Então Jesus disse: então venha. Então Pedro, ele desce ali do barco e começa a andar, assim como o mestre. Muito forte isso, né? Só que como ele era um homem ainda de pouca fé, era um homem limitado, então o que aconteceu? Veio um vento forte e fez ele ficar com medo até que ele se afundou. Escute, em outras passagens, Pedro ele quer fazer igual o Senhor Jesus, curar e libertar, mas tudo no nome de Jesus, porque as coisas só funcionam assim. Só que chega uma hora que Pedro ele se aproxima do Senhor, e foi bem na hora que Jesus estava falando a respeito que ele tinha que ir para Jerusalém, e ali fosse preso, julgado e crucificado pelos religiosos, pelos judeus. Escute. E aí o que aconteceu? Pedro, estando ali ouvindo, ele se aproximou e disse: não, mestre, que Deus não deixa que isso venha acontecer contigo. E naquele momento Jesus repreendeu o mal que tinha falado pela boca de Pedro. Afasta de mim, Pedro. Foi isso? Não. Afasta de mim, Satanás. Tu conhece os planos do homem. Escute. Tu conhece os planos dos homens, mas não o de Deus. Tu és uma pedra de tropeço em meus caminhos. Para você ver que Jesus repreendeu Satanás, que estava falando pela boca de Pedro. Então Pedro, naquele momento, ele entendeu que não era ele falando, mesmo que fosse uma coisa positiva, boa, né? Porque ele queria mostrar ali sentimento pelo que ia acontecer pelo Senhor Jesus Cristo, do que as pessoas estavam para fazer com ele. Pedro queria mostrar sentimento. Não, Senhor, que Deus não permite. Só que já estava traçado aquilo acontecer na vida do Senhor Jesus. Aquilo já estava escrito. Já estava escrito o que ia acontecer com o Senhor Jesus Cristo. E naquele momento Jesus viu que apenas não era só Pedro falando, aquilo não veio de Pedro, aquele pensamento, aquela fala, aquela conversa. Pedro apenas foi um instrumento, a sua boca foi usada para naquele momento Satanás tentar atrapalhar o projeto de Deus. Satanás querer colocar medo, colocar alguma coisa ali que não fizesse Jesus
cumprir a vontade do Pai. Em outra passagem, vai dizer, em João capítulo 13, versículo 36, que mais uma vez Pedro, ele faz pergunta para o Senhor. Qual foi a pergunta de Pedro? Perguntou Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Interrogação: para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não pode me seguir. Então Jesus já estava falando: Pedro, para onde eu vou, não pode me seguir. Não pode me seguir. Pedro, ele andava com o Senhor Jesus. Aonde Jesus ia, Pedro ia atrás. Pedro acompanhava. Pedro seguia. Em vários lugares, em várias viagens, em várias missões, Pedro estava junto com Jesus. Mas chegou uma hora que Pedro não podia estar mais com o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o Senhor tinha colocado limite em Pedro. O que Jesus ia fazer, Pedro não podia fazer. Isso não caberia a ele. Isso não foi dado para ele. Naquele momento, isso não tinha sido dado para ele. Então Pedro, ele insistiu, como todo ser humano que insiste em coisas que não cabem a ele. Então ele insistiu, dizendo: agora mais tarde me seguirás, agora mais me seguirá mais tarde. Então, e perguntou Pedro: Senhor, em que não posso te seguir agora? Por ti darei a minha vida. Olha o que Pedro disse. Então Pedro, ele estava tão ali, sabe? Estava tão conectado com o Senhor. Ele estava tão ali, sabe? Tão ligado ao Senhor, que ele disse: eu darei a minha vida. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Se prepara para o dia difícil. Se prepara para mais um pouquinho. Se prepara. Se prepara. Mais um pouquinho. Busca ser mais forte do que você é forte hoje. Busca se fortalecer a cada dia mais. Busca a cada dia mais de Deus para a sua vida. Se você pensa que a sua oração está sendo muito, multiplica a sua oração. Que a sua oração ainda é pouco. Se você pensa que você tem meditado bastante na palavra de Deus, eu digo para você: medita mais na palavra de Deus. Se alimenta mais da palavra de Deus. Se você pensa que o seu jejum já foi o suficiente, que não precisa você jejuar mais, jejua mais. Jejua mais. E quando você pensa que você está forte, é aí que você está fraco. Vai se fortalecendo a cada dia mais. Sabe por quê? Porque existe dia difícil. Existe grandes desafios. Existe grandes batalhas, grandes lutas, grandes pelejas. E se você, ou seja, quem for, não estiver forte, não vai resistir. Não vai resistir, não vai prevalecer. Pedro, ele pensava que ele estava forte para fazer o mesmo que o Senhor Jesus ia fazer. Ele pensava que ele seria capaz de fazer o que Jesus ia fazer. Ou talvez ele se achou melhor ou se julgou melhor do que os outros discípulos, que quando Jesus falou que para onde ele
iria, os outros não podiam seguir ou ir. Só que os outros se calou, eles entenderam o que Jesus estava dizendo. Só que Pedro não. Pedro deixou a ignorância naquele momento. Ele deixou o eu naquele momento. Ele deixou o orgulho naquele momento. Querendo dizer, no bom sentido, é dizer que meu irmão eles não conseguem, mas eu consigo. Não. Jesus falou, olha o que Jesus falou. Para onde eu vou, não podeis me seguir. Ninguém. Então Pedro, ele pensava que Jesus ia fazer mais uma viagem. Que Jesus ia no monte orar. Que Jesus ia participar mais de uma vigília. Que Jesus ia para o deserto. Para aquele lugar onde eles iam. Não. Escute. Pedro ele não sabia, ele não entendia o que Jesus estava dizendo. E muitas das vezes Deus fala conosco e nós não entendemos, acredita? Deus ele fala conosco e nós não entendemos. Quando o Senhor fala, ore mais, é porque você precisa orar mais. Porque mesmo pouco que você ter orado, ainda você precisa mais se encher. Para você ainda é o suficiente. É o suficiente. A oração que você fez já lhe basta. Não. Você precisa orar mais. Talvez o jejum que você fez para você ainda é muito. E não precisa jejuar mais. Isso já lhe basta. Talvez a meditação que você fez na palavra para você é muito. E não precisa mais meditar mais. Já lhe basta. Ou talvez a sua frequência na igreja, a sua ida na igreja. Você foi na segunda, na quarta, na sexta, no sábado, no domingo, a semana toda, e na outra semana não precisa mais ir porque você já está forte demais. O que você fez já foi o suficiente. E para você já lhe basta. E escute o que eu vou te dizer aqui. Enquanto nós pensamos que estamos fortes, é aí que nós estamos fracos. Pedro achava que ele estava forte. Pedro pensava que ele venceria aquele desafio que o Senhor tinha falado. Você não vai poder fazer isso. Você não vai poder me seguir. Você não vai poder estar comigo. Ou seja, o que eu vou fazer, vocês não vão fazer. Vocês não vão poder fazer. Só que Pedro continuou insistindo, dizendo: por ti darei a minha vida. Não é assim que acontece hoje? Por Jesus darei a minha vida. Pode acontecer o que for. Aí, quando a mulher pensa de separar, quando o marido pensa de separar, quando o patrão manda embora, quando a doença aparece, quando as coisas começam a dar errado, o que passa na cabeça da pessoa? A não ir mais para a igreja, a não querer servir mais a Deus, a desanimar. Quando vem as provações, a pessoa pensa de desistir. Mas quando ela começou e as coisas estavam indo tão bem, ela disse assim para o Senhor: Senhor, custa o que custar. Eu posso passar o que for, mas por ti darei a minha vida. Ei, escute. Falar é tão fácil, mas na hora de pôr em prática é tão difícil.
Pedro, ele falou com vontade, com gosto de gás. Se fosse outro profeta, fosse um profeta, até acreditaria, até olhava assim para Pedro e falava: poxa, Pedro, está preparado mesmo pela sua fé. Eu vi que tu está preparado mesmo. Mas ali não era um profeta, ali era o Senhor. Ele conhecia muito bem o coração de Pedro, conhecia muito bem Pedro, e sabia do proceder de Pedro mais lá na frente. Sabia que Pedro não ia aguentar a pressão, a opressão. Ele não ia aguentar. Que ele ia recuar. Que ele ia se covardar. Que ele não seria capaz. Escute. Então Jesus respondeu para Pedro: tu darás a vida por mim? Olha o que Jesus disse para ele: tu darás a vida por mim? Eu asseguro e que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então qual foi a resposta de Jesus? Ó Pedro, sei que tu está empolgado. Eu sei que tu está empolgado, eu sei que tu está emocionado, eu sei que tu está, sabe, para arrebentar. Mas isso aqui não é para ti, Pedro. Às vezes a nossa vontade, né, é rasgar o leão no meio, igual Sansão. É pegar Golias e arrancar a cabeça, matar Golias. Nossa vontade é, sabe, é fazer fogo descer do céu. Mas eu posso falar uma coisa para você. Isso é Sansão. Isso é Davi. Isso é Elias. Cada um tem uma fé. Para esse sacrifício aqui que Jesus está falando, só ele mesmo. Pedro não seria capaz. Talvez mais lá na frente Pedro ia estar preparado para isso, mas naquela hora não. Então é isso. Às vezes nós falamos assim, mas na hora nós não fazemos. Nós se acovardamos. Nós fraquejamos. Então, aquele fardo não era para Pedro. Aquele fardo estava além da capacidade de Pedro. Deus não vai dar um fardo para alguém se ele ver que não vai aguentar levar. Talvez o que você está pedindo hoje a Deus pode ser muito grande, vai custar um preço alto. Então, peça aquilo que você sabe que você vai conseguir sustentar, levar, manter, tá bom? Eu quero orar por você. Talvez você se encontre num dia difícil. Não era que Jesus queria desanimar Pedro. É que Jesus era verdadeiro. Jesus não queria esconder o que ia acontecer com Pedro. Então ele foi logo verdadeiro, ele foi logo direto. Ó Pedro, tu pode até dizer que tu vai dar a vida por mim, mas o seu destino, aqui ó, o que vai acontecer com você nessa hora é você vai negar o meu nome. Você vai me negar. Você vai se acovardar. Você vai fraquejar. Você vai mentir. Você vai mentir. Mesmo tu andando com a verdade, mas tu vai mentir. Acabou. Jesus foi logo direto, gente. Direto. Então por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade. Amém? Eu quero orar por você agora, pedir a Deus pela sua vida. Você aceita a oração? Então eu vou orar. Mesmo que eu não consigo te ver, eu não sei quem está do outro lado, mas vou orar por você. Pai poderoso Deus, vai fortalecendo, Pai, em nome do seu filho amado, essa pessoa.
Eu não sei o que essa pessoa está enfrentando, não sei qual está sendo o tipo de problema dessa pessoa. Mas eu oro pedindo ao Senhor, estenda as suas mãos para ajudar essa pessoa, para fazer ela vencer. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que ela seja curada da enfermidade. Que ela seja liberta. Ele seja liberto do mal. E que a casa dele seja abençoada, ou a casa dela seja abençoada. A família, o trabalho, para o que está desempregado, que as portas venham a se abrir. Eu determino, Pai, que essa pessoa seja abençoada. Que essa pessoa não venha desistir de sua salvação, mas que cada dia ela venha se fortalecer. A cada dia ela venha crescer na fé. Ela venha crescer, Pai, no conhecimento. Que ela venha crescer na vida com o Senhor. Ela venha crescer na graça. Em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Fica na paz.